Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET para Itu e mais 7 cidades da região. Você pode interagir conosco através do aplicativo da ITV, o ITV+, é só você instalar no seu smartphone, está disponível nas plataformas Android e também iOS, ou interagir através da rede social do Facebook. A nossa página é facebook.com/ITV Futebol Clube. No programa de hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Bahia fora de casa, voltou a mostrar um bom futebol. Vamos falar do Ituano, Galo Rubro-Negro na Série D do Campeonato Brasileiro. Acabou empatando mais um jogo atuando no estádio Novelli Júnior. E claro, destaque ainda para o futebol amador de Itu. Rodada decisiva no próximo final de semana, a 11ª, para definirmos os classificados e também os rebaixados para o próximo ano. Ao meu lado já aqui o Gabriel Campreguer. Gabriel, muito assunto hoje, além, claro, esqueci de destacar aqui, mas tem Desportivo Brasil, tem Capivariano, equipes no Paulista Sub-20, o Ituano também, o Galo disputa o Sub-20. Sem dúvida, Bruno, hoje tem muita coisa para comentar, falar aqui no programa, mas infelizmente nosso amigo Nélio Ferreira, que segundo ele o Portal do Éden ganhou dos Pica-Couve, não está presente, ele teve um problema de última hora. Ele estava confirmado no programa, infelizmente ele teve um probleminha de saúde. Então, Nélio, um abraço, infelizmente não está aqui, mas falou e cumpriu, viu, Bruno? Falou que o Portal ia ganhar dos Pica-Couve. Ganharam, parabéns a todos, né, do Portal do Éden, grande torcida do Portal. Parabéns, Nélio Ferreira está cumprindo a suspensão hoje, né? Foi expulso ontem, está cumprindo a suspensão já hoje aqui no ITV Futebol Clube. Gabriel, começando com Capivariano e Desportivo Brasil, a rodada para estas equipes no Sub-20 não foi legal, né? Apesar da grande campanha que fazem. Os dois fazem uma boa campanha, uma campanha segura, Bruno, mas infelizmente os resultados do último final de semana não foram bons. O Desportivo Brasil atuando em casa, perdeu por 2-0 para a Ponte Preta que sobe, então na classificação entra ali na briga pela liderança, tá? Então o Desportivo Brasil se mantém na liderança com um jogo a mais que a Ponte. E o Capivariano foi até Limeira, perdeu para o Independente. Esse foi um resultado que me surpreendeu. Até porque o Independente, não, apesar de ser o Sub-20, o Independente caiu muito nos últimos anos, tanto no profissional quanto nas categorias de base, né? Não vem fazendo grandes atuações. Exato, mas assim, eu não conheço a fundo, mas acredito que deve ter algum grupo de empresários fazendo um trabalho no Sub-20, porque o Independente é o quarto colocado do grupo. Sim. Atrás do Desportivo, Ponte, Capivariano, vem o Independente. Mas esses resultados serviram para alguma coisa, Bruno. Foram bons para o Ituano. O Ituano venceu na rodada, aí ele já se aproxima desse grupo da classificação, jogou em Americana contra o Rio Branco, ganhou 2-1, é hoje o 6º colocado do grupo. Aquilo que nós vimos destacando nos últimos programas, né? As boas atuações de Desportivo Brasil, que é da cidade de Porto Feliz, e do Capivariano, são cidades da nossa área de abrangência, e sempre falávamos do Ituano esperando essa recuperação, né, da equipe, porque o Ituano já ano passado não fez um grande campeonato paulista sub-20, se recuperou ali na reta final, enfim, depois acabou sendo eliminado e agora volta a vencer, venceu em Americana o Rio Branco, como destacou aqui o Gabriel Campreguer. Enfim, o Galo volta a vencer nesta competição, enquanto que o Desportivo acabou tropeçando e o Capivariano também, mas o campeonato é longo, né, Gabriel? E claro que são resultados, como você já destacou, Independente que causou uma certa estranheza, mas vem bem na classificação, e a Ponte um resultado normal, porque a Ponte Preta sempre briga com as equipes no Sub-20, porque faz um excelente trabalho na base. A Ponte brigou com o Capivariano no ano passado até a última rodada, né? Sim. Ou penúltima rodada pela liderança. Fez uma campanha muito boa também. Os resultados foram bons para o Ituano, né, Bruno? Como a gente já tinha dito na semana anterior, os 4 primeiros se enfrentariam, então o Ituano conseguiria se aproximar um pouco mais desse grupo. Então essa vitória contra o Rio Branco e a Americana recoloca o Ituano na disputa aí. Tá certo. Destacamos aqui o Sub-20 para as equipes de Ituano, Desportivo Brasil e também Capivariano. Vamos agora falar do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Mais uma rodada, Gabriel. O Corinthians acabou empatando, São Paulo decepcionou, Santos parou ali a série de vitórias e o Palmeiras venceu. É uma rodada com resultados um pouco diferentes, né? O Corinthians vinha numa sequência muito boa, teve um gol anulado injustamente, o Jô estava atrás da linha da bola aqui naquela... Bonito gol seria, né? Uma tabelinha com o Michael ali dentro da área e realmente não estava impedido, o Corinthians reclama desse lance com justiça. O São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, o Atlético vem entrando no campeonato, assim como o Palmeiras, tem a tendência de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro crescerem na competição, né? Até o Roger Machado estava falando sobre isso, sobre o calendário.
que eram 3 equipes que deveriam crescer. E o Atlético ganhou bem, ganhou no Morumbi. Uma falha, de novo, do Lucão, né? Eu acho que há jogadores que o desgaste, apesar de ser um cara que seleção de base há muito tempo, eu acho que já está chegando no limite dele no São Ele Paulo. até chegou né? a dar uma entrevista, né, depois do jogo, falando que, para alegria de muitos, ele estava para sair realmente do Perfeito. clube. Ele falou isso, que deve estar no fim a passagem dele pelo São Paulo. Até o Rogério não gostou dessa declaração. Bom, na minha opinião, o problema do São Paulo, além de ter alguns problemas de elenco, o Rogério não está preparado para o cargo ainda, né? O São Paulino se roem por dentro quando a gente fala isso, mas na minha opinião é isso. O Palmeiras venceu, um jogo muito bom contra o Bahia, um jogo movimentado, pênalti duvidoso a favor do Palmeiras para alguns. Eu achei pênalti porque ele toca primeiro o joelho do Keno, mas foi um resultado que recoloca o Palmeiras. Tá certo. Vamos conferir então os gols de mais uma rodada do Brasileirão, os gols dos grandes paulistas. Não são muitos os gols dos grandes paulistas, poucos, né? mas Bruno? tem bastante do Palmeiras, né? O jogo do Palmeiras bem movimentado. Aí o gol do Roger de pênalti. Depois de 2 pênaltis perdidos, né? O Palmeiras troca mais uma vez o cobrador e o Roger faz o gol. Aí o gol de empate, esse Zé Rafael do Bahia é muito bom jogador, né? Não foi dele o gol, mas a jogada em si. O Vinícius Aí faz a o gol de zaga empate. nesse lance aí, Gabriel. O Mal- Prazo teve que defender duas vezes e posicionado, o né? cara conseguiu finalizar. Mal posicionado. O time do Bahia é um time interessante, viu, Bruno? Apesar da derrota. Tem alguns jogadores... Esse Vinícius surgiu Faz muito um bem no bom Atlético, começo né? de campeonato. Tava invicto em casa, né? O golaço do Keno. Belo gol. Ajeitada do Guerra. Do não Guerra, parece? o Guerra, que o Keno tinha acabado de ser fominha com ele, Isso. ele retribuiu dando um passe, né? Guerra cresce, viu, Bruno? Começou com bastante dificuldade no Palmeiras, vem crescendo. Ele tem muita qualidade na criação, realmente. Aí o gol do Mina, foi do Mina, Foi do pra Mina, garantir os o pontos a último a mais no tocar. Cartola. Porque Ele foi o último a tocar na Ele não bola. precisava, acho que, ter tocado, né? Acho que a bola entraria. Sim. Mas foi do Mina. No cabeceio do Nesse Juninho. momento, 3-1. Né, pro 3-1. Palmeiras. Até do acompanhar que foram muitos gols, né? Segundo tempo com bastante gols. É a falha E grotesca agora, do hein? Juninho, O rapaz. Juninho perdeu tempo de bola. É difícil ver isso no amador, cara. É meio complicado ver um jogador profissional errar o tempo de bola, né? O Bahia, foi o João Paulo, né? Aí o Bahia diminui 3-2. 3-2. O jogo já se aproximava do final. E aí, bem no finalzinho, Golaço, né, do William. belo gol do William. O Eric tentou atrapalhar, né, no primeiro lance, mas aí ele falou, não, deixa que eu Finalizou vou bem, fazer né? esse gol e Finalizou boa. bem. A bola que toca no chão ali, bem de frente pro goleiro. Difícil pro Jean. Esse goleiro Jean é um bom goleiro também. Goleiro de categoria de base, Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. Aquele Mundial que o Brasil perdeu a final para a Sérvia, ele era o goleiro. Interessante. Aí o São Paulo, derrotado, gol do Casares. 1-0 para o Atlético Mineiro, jogo no Morumbi. A torcida do São Paulo não gosta desse início de competição da equipe, não. Como a gente sempre fala, né, oscilando bastante o time do São Paulo. O Júnior Tavares é talvez hoje o grande nome do São Paulo, viu, Bruno? Aí o empate do São Paulo. Mais uma assistência dele, é o rei das assistências no São Paulo, gol do Bonita Marcinho. jogada. Marcinho que veio do São Bernardo. Faz aí o gol de empate. E aí o Lucão, né? Uma pichotada, né? Não pode, né? Um jogador profissional tirar desse jeito. Meu Deus do céu. O cara não pode reclamar de ser cobrado após um lance Não, desse, é. né? Chute acabou afastando de qualquer Mal, jeito, né? mal, Muito né? mal, em vez de pegar embaixo da bola para que ela subisse, né? Se ele fura, Era melhor. era melhor. Era melhor. Eu acho que não teria consequência. Acabou cortando muito mal e esse resultado repercutiu negativamente pelos lados do Morumbi, certamente, Gabriel. Ah, sem dúvida, um jogo em casa, o Atlético Mineiro oscilando também, era o momento de São Paulo fazer os 3 pontos, tinha condição para isso. Eu não assisti o jogo, assisti o jogo do Palmeiras, mas eu li os comentários e vi também os melhores momentos e tal. Muita gente criticando a escalação do Rogério Ceni. É lógico que a situação dele de ser um mito dentro do clube, o maior ídolo da história, mais número de jogos, etc. A pressão vai demorar a chegar. Então, é isso que eu queria Mas te se o ritmo perguntar. for esse, uma hora chega. Até quando vai a paciência do torcedor e levar em consideração a história do Rogério
como atleta profissional, como jogador do São Paulo, o mito que foi realmente com grandes atuações, com importantes títulos conquistados. Até onde vai a paciência para levar em consideração tudo isso e passar a criticar realmente, porque o trabalho é muito ruim. É complicado, né? Porque foram eliminações seguidas, né? Naquelas semanas, Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil, todos em acho, 15 dias, não lembro exatamente, 20 dias. Agora um começo ruim no Campeonato Brasileiro. Contratações solicitadas por ele mesmo, que não encaixaram, o Wellington Nem, Cícero, o Lucão, que é uma aposta dele de reintegração, também não encaixa. Bastante dificuldade o Rogério nesse momento. Acho que a questão dele ser o grande ídolo segura, né? Bancou o goleiro, né? O Sidão na época que falhou bastante. Mal também. Agora achou pelo menos o goleiro dentro do próprio elenco, não precisava ter trazido o Sidão, né? Então acho que a paciência uma hora se esgota. Acredito que a opção dele ter começado da forma que começou não foi adequada, né? A gente vê Zinedine Zidane hoje tendo um grande sucesso como técnico, trabalhou anos como auxiliar, em categorias de base, outras coisas. O Barcelona faz muito disso, o Real Madrid fez isso. Acho que o Rogério queimou etapa. O Alberto está me lembrando aqui no ponto, Gabriel, que o Rogério começou a temporada ganhando o troféu da Disney lá. Mas não ganhou nenhum jogo. Ele já foi campeão, né? Foi 2 empates, né? Mas não ganhou nenhum jogo, enfim, né? Esse é o trabalho do Rogério Ceni. Cabe ao torcedor do São Paulo analisar. Palmeiras já, como já destacou aqui o Gabriel, entra na briga, né, Gabriel? Agora, na competição 10 pontos. De 10 pontos ou 9 pontos? A distância eram de 9, né? Isso. Agora depende do resultado do Grêmio contra o Cruzeiro, que se vencer passa a ser o líder, né? Então o Palmeiras vai se aproximando. Acho que a tendência é o Palmeiras pega o Atlético Goianiense, né? Então uma vitória já começa a aproximar. É um time que vai crescer, né? Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, gente, não vão brigar lá embaixo. Só para não reclamarem. O Santos, você não falou do Santos. O Santos acabou empatando. Santos empatou, resultado ruim no Pacaembu, né? Mas vinha numa crescente, tinha vencido o Palmeiras numa noite de Vanderlei. Acho que é um time que ainda acabou de ter uma troca de treinador. Acho que vai demorar um pouquinho mais para amadurecer. Maravilha. Destacamos aqui o Brasileirão. Nós vamos agora para um rápido intervalo. E na sequência vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, da tropeço, né, do Ituano, das possibilidades aí do Ituano em buscar a classificação para a sequência do campeonato. Não saia daí. Você ficou sem carro? Vai a uma reunião de negócios? Vai viajar com a família e precisa de um carro maior? Com cadeirinha de bebê, GPS e Wi-Fi? Liga para um amigo. A Mage Aluguel de Carros é um amigo para contar sempre. Ela tem o carro que você precisa, todos novos, sempre revisados, para você ter mais conforto e segurança. E se você precisa de veículos para a sua empresa, a Mage também é especializada em gestão de frotas. Agora você já sabe, Mage Aluguel de Carros, um amigo para contar sempre. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV, canal 24 da Operadora Net. Pode interagir com a gente pelo aplicativo da ITV, o ITV+. É só você instalar no seu smartphone, tem nas plataformas Android e também iOS. Você pode participar com a gente via rede social, via Facebook, no facebook.com/ITV Futebol Clube. Vamos falar do Ituano, do Galo Rubro-Negro neste bloco. O time acabou empatando em casa com o PSTC, 0-0, segundo jogo consecutivo no estádio Novelli Júnior, que o time não consegue vencer e pior, que o time não consegue balançar as redes, não consegue marcar gols. Estamos aqui já em nosso estúdio com o Marcos Vini para falar bastante do Galo Rubro-Negro, acompanhou a partida, acompanhou, infelizmente, o empate com o PSTC, Vini. Boa noite, Bruno, boa noite ao Gabriel, boa noite a todos. Realmente, né, mais um tropeço do Ituano, como você bem citou, sem fazer gols. Acho que o que mais preocupa é isso, né? Você ter a oportunidade
de fazer valer o fator casa, o fator torcida, que não foi também lá grande coisa, mas você está na sua casa e não balançar as redes, foi o mais preocupante também. Gabriel, segundo jogo consecutivo no estádio Novelli Júnior e infelizmente o Ituano não conseguiu fazer a lição de casa, né? Porque era uma grande oportunidade de sacramentar a classificação. Eu acho que a melhor palavra que define esses dois jogos é deprimente, né? Um negócio, 2 empates em 0-0 em casa. No jogo anterior, meu cunhado foi no jogo e ele falou assim, rapaz, aquele frio, aquele 0-0 estragou meu dia. E tava frio e não sai gol, é complicado. E aí, a torcida cobra, tem que aceitar a cobrança mesmo, porque 2 empates em 0-0, você tem a chance de sacramentar a classificação em casa. E detalhe, se tivesse ganhado uma das duas... Estava classificado. Tava bem, pô. Uma das duas. Não são as duas, não. Uma das duas. 1-0 em um dos 2 jogos, tava bonitinho no campeonato. E o Ituano, na primeira fase, ele teve um jogo fora e 2 jogos fora, né? Sim. Seguidos, conseguiu conquistar 3 pontos e perdeu 3. Tava ali na balança, né? Era voltar para o segundo turno realmente, fazer pelo menos 3 pontos desses 2 jogos, como o Gabriel falou, e sacramentava. E agora vai ter um jogo mais difícil, fora de casa. São José não classificou, é o que mais chama atenção. Tá tudo em aberto. Porque o grande detalhe não é só você ganhar. Você garante os seus pontos, mas o seu adversário não soma, é um grupo de 4, não é um campeonato corrido, né? Então, assim, se tivesse vencido o Metropolitano, nem o PSTC está fora da briga. Se tivesse vencido o Metropolitano estaria com 6 pontos, o Ituano com 10. Já eliminaria o Metropolitano da disputa também, né? Então, dificultou muito, traz muitos problemas. A gente vai falar da última rodada, mas eu acho que ficou difícil. A situação fica delicada, apesar do time estar hoje na segunda colocação, mas tem um compromisso fora de casa. Nós vamos destacar dia e horário desta partida, que realmente não será nada fácil, vai ser uma grande decisão realmente para a equipe do Ituano, para o Galo Rubro-Negro. Ô Vini, você que acompanhou esses jogos no Novelli Júnior, o empate com o Metropolitano e agora este empate diante do PSTC. Você notou ao menos uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, porque o time teve mudanças também no ataque, o Everton foi titular nesse jogo, enfim. Nós o Ituano teve algumas mudanças, né, nesses 2 jogos em casa, na forma de jogar também. No último jogo estreou o Rogério, o lateral, que é zagueiro, mas foi improvisado, lateral esquerda. E esse lado esquerdo acabou ficando inativo por parte do Ituano. Eu não entendi muito Eu também isso. não entendi. O Roque Júnior preferiu proteger um pouco melhor o seu lado esquerdo. Fez alterações durante o jogo que não agradou o torcedor ituano. A entrada do Wesley, por exemplo. Ele vinha utilizando o Elivelton. Aí ele passa a utilizar o Wesley, que não tinha entrado ainda, e entra num jogo como ontem, né? O Denner, destaque também para o Denner, que não conseguiu jogar, mas entrou o Valmir, né? O Valmir fez a sua estreia no time profissional. Pouco pôde fazer. Acabou entrando numa fogueira danada. Mas assim, a gente vê que falta muito, principalmente a questão do improviso, da infiltração. O Ituano finalizou 24 vezes contra a equipe do Metropolitano. 24 vezes. Se você não conseguir fazer gol, então é questão mesmo de saber trabalhar melhor essa parte de finalização, de infiltração. Muito chuveirinho na área, né? Não sei se vocês concordam com isso. Eu estou achando muito chuveirinho na área. O Ituano joga muita bola na área, não tem uma tabela, não tem um pivô. Enfim, o Everton entrou no jogo contra o PSTC, por conta do Ronaldo tá machucado, né? Ele estava com furúnculo, inclusive ele estava com furúnculo na barriga, né? Eu nunca vi isso, é difícil, né? Você vê furúnculo na barriga, né? Mas ele estava com furúnculo na barriga e acabou entrando no segundo tempo. Everton pouco pôde fazer também, né? Pouco pôde fazer, não conseguiu fazer a sua função muito bem ali. Acho que essa questão que ele tocou do Rogério, para mim acaba ficando meio sem explicação, menino, de verdade. Foi o zagueiro canhoto que chegou, no lugar daquela questão do Sabiá que não ficou. Precisamos de mais um, trouxe, beleza, bonito. Dá pra gente usar na zaga, joga pelo lado esquerdo, ou que tem menos. Aí você não usa o Jonathan e tal. Tem o Luiz Henrique, que ficou na base anos do Ituano. Deve ser um dos jogadores de base que mais jogos tem aqui. Fez uma boa para São Paulo no passado, subiu no começo do ano já para o time principal. Acho que não estreou ainda no time principal, não lembro dele ter, ainda não. Dele ter entrado, né? Só foi relacionado. Relacionado, né? isso. Mas não estreou. Pelo menos é mais agudo, mais objetivo. Dá uma chance pro garoto. Você precisa ganhar em casa. O empate não é bom, não. Surpreendeu mesmo a escalação do Rogério. Muita gente não entendeu. Assim como o Gabriel não entendeu, nós também não entendemos, e o torcedor ituano também não entendeu. Todo mundo questionou, né?
E o Roque Júnior, ele Ou preferiu, né? Ou se ele tivesse vindo com 3 zagueiros, tudo bem, pra você liberar um pouco mais, reposicionar o time, tudo bem. Mas, É uma opção. mas ele trocou a peça só, né? Ele tirou o Jonathan e colocou simplesmente colocou o ele na Rogério. lateral. Só porque o Rogério é canhoto, né? E ficou uma coisa muito estranha mesmo, né? Ficou E muito não dá nem pra pensar em jogo aéreo. A gente teve em Cornélio Procópio, não é um time de jogo Não, aéreo não. forte, é um time de velocidade. Eles são mais Entendi. realmente na velocidade, como você destacou, explorando ali a diagonal. Enfim, são jogadores rápidos no ataque, não tem tanta bola alçada, não tem tanto perigo assim para a É área. um time jogada aérea. de característica de explorar o erro do adversário. Só um detalhe. O Ituano fez 2 jogos com o PSTC, rebaixado no Campeonato Paranaense e somou 1 ponto. Ô, Gabriel, a gente falou bastante, pelo menos nestes primeiros jogos do Ituano, o jogo contra o São José no estádio Novelli Júnior e depois os 2 jogos fora de casa, contra o PSTC e contra o Metropolitano, da falta de criação, né? Cobrava-se até muito mais com relação ao Bassani, que vinha atuando com a camisa 10, enfim, era o cara responsável por criar as jogadas da equipe do Ituano, mas o Vini trouxe agora um detalhe com 24 finalizações, é isso? Foram do 24 Ituano? finalizações. Então, ou seja, o time, nesse jogo, pelo menos, criou, mas não conseguiu finalizar. Contra o Metropolitano. Contra o Metropolitano. Então, Contra o PSTC foi um pouco menos a já. dificuldade é mais na criação, realmente, ou os homens de frente estão pecando ali no chute final, na finalização, realmente? Eu acho que passa também pela inspiração da criação, cara. Passa, eu Não sei, também, eu porque acho que concordo. assim, tem muita finalização de fora da área. É um finalização conjunto, né? Tudo é um conjunto. Tanto a armação como a finalização. Um é consequência do outro. Eu acho que o Ituano tem criado, mas tem criado de maneira muito vaga, eu acho, né? Tá sendo muito vaga essa criação, não tem tabela. Não é aquela do chance Ituano- que você fala, ó, aqui é a Isso. chance de gol agora, né? Tá tendo muita jogada do tipo, lançando o Rafael Cruz, bola na área. E bola na área, e bola na área. Entendeu? E bola na área, cruzamento, quando o time cruza muito a bola para dentro da área, é sintoma claro de falta de criação, de inspiração, principalmente dos meias. E, aliás, tem muito cruzamento, que a gente até, quando transmitia jogos aqui pela convenção, o Mauro Nóbrega falava o seguinte, quando tinha esses cruzamentos horríveis, que não era nem cruzamento, que o cara, muitas vezes, o lateral está se livrando da bola. Né? Ele não cruza, ele se livra da bola, vai até a linha de fundo, pá, joga, não sabe o que fazer com a bola. Porque a base do lateral é essa, né? Ele tá na linha de fundo, ele muitas vezes ele procura o cara que está bem posicionado, faz um cruzamento bem feito, etc. Mas muitas vezes ele está de cabeça baixa, chega naquela bola muito dividida, etc. Ele vai jogar para a área. O Ituano cometeu um erro muito grande, porque o Everton começou jogando, né? E o Everton não tem a mesma característica do Ronaldo na bola aérea. Ainda o Ronaldo na bola aérea consegue ganhar ali dos zagueiros. O Everton é menor, que tem menor estatura, é um jogador mais de chão, mas de jogada rápida, né? E daí o Ituano não conseguia fazer isso. O Bassani, que até um tempo atrás eu pedi um pouco mais de calma com ele, já, claro, tem que começar a ser cobrado também, porque já está no time há um bom tempo. Ah, não, né? isso aí Já está há um bom tempo no time, precisa apresentar mais, jogar mais. Eu acho que ele tem potencial, é bom jogador, sabe jogar, sabe ter a bola no pé, mas está devendo muito já e não é de hoje. Uma né? Série D fraca. Não é de hoje. Não tem feito boas não participações, faz realmente. Eu boas partidas, posso estar equivocado aqui, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Então ele fez o que? Fez 4 gols até aqui na Série D do Brasileiro. Foi isso, né? 2 contra o São José. Um PSTC e um Metropolitano. Desses 4, se não me falha a memória, só um não foi tipo com a bola sendo alçada para a área, né? Porque os outros tudo bola parada, bola levantada, o pessoal finalizando. O Jô foi assim lá. Foi o gol do em Everton Blumenau, aqui, lá foi o gol naquele do dia da... Contra o Paulo SDC Aguilar. também foi assim, e o gol do Everton foi o único que ele cortou o zagueiro e mandou. Então acho que é mais um sintoma claro realmente da falta de criação e o time explorando apenas a bola parada. Claro que a bola parada define, realmente tem que ser uma arma, mas tem que ser um complemento da equipe, né? A criação tem que acontecer. E quando a gente critica o Bassani, não é que a gente está pegando no pé do cara, a gente, pelo contrário, está muito tempo aqui. Porque você sabe a qualidade que ele tem, né? Só que assim, a gente tem que ser claro. O time melhorou com a saída dele na estreia contra o São José. Sim. O time mudou de cara com na saída dele contra o PSTC. Lembra disso, Bruno? Fez um segundo tempo excelente. O time fez um grande segundo tempo, a entrada do Bruno, se não me engano. No lugar do Bassani, o time cresceu demais. Então, assim, na hora que começar a rever, não vai ter jeito. E uma outra questão que a torcida também questionou foi a não entrada do Pedrinho, né? Também no time. O Pedrinho não começou jogando, então ele estava bem. O Pedrinho era Eu acho que ele bom faz um jogador. campeonato até regular. Até faz um campeonato regular, também concordo, mas não começou jogando, né? E destaque pro Bruno, que foi bem. Eu achei que o Bruno foi bem. Faz um campeonato melhor que o Bassani. Eu achei que o Bruno foi muito bem mesmo. Então, para vocês, se o Bassani não for o titular na equipe aí do Ituano, para Normal. a sequência do campeonato,
quem você colocaria ali para armar realmente as jogadas do time? A tendência é jogar Bruno, Pedrinho. Bruno Pedrinho, destaque para a volta do Marcelinho, né, que voltou no último jogo, mas foi relacionado, não entrou, ficou no banco de reservas. Essa, para mim, é a maior perda do Ituano, eu acho. Eu creio, né? Mas a gente sabe que quando o jogador quer jogar, ele joga. Quando ele não quer, ele não joga, né? Então, é um pouco o caso do Marcelinho, né? Que se esforçasse um pouco, se esforçasse um pouco mais para voltar, porque bola ele tem, né? Mas vai ter que ser cobrado, porque domingo é final de campeonato. Exatamente, não tem mais o que fazer, não tem tempo, né? Tem que começar com ele, cobrar a presença dele. Talvez hoje deva ser o maior salário do grupo, não tenho essa informação, mas deve ser um dos maiores. Eu também acho que sim, mas ele precisa jogar. O Marcelinho precisa jogar, precisa voltar. Esse ano jogou poucas partidas, né? Então não justifica ainda o salário que ele ganha, né? Também, que a gente não tem nada a ver com isso, mas faz parte e ele não ganha pouco, a gente sabe disso. Mas ele precisa jogar e está devendo muito também com a camisa do Ituano, já, na minha opinião, desde 2014. E até talvez o Bruno, Pedrinho e Marcelinho ali junto, o Everton um pouco mais à frente, ou o Ronaldo. Você consegue variar, né? Tem a questão do bingo. Então a gente tem opções. Para vocês, o problema do Ituano, então, é do meio campo para frente. Do meio campo para trás, tá tudo tranquilo. Mas muitas vezes... Não dá para você cobrar o Oliveira, né? Nem o sistema defensivo. Mas tem muito 0x0 que o time adversário não criou absolutamente nada. A zaga não sequer foi testada. O time foi muito mal defensivamente lá no Paraná, né? Aquele primeiro tempo desastroso do lado direito ali, que estava jogando o Rafael Cruz, jogou o Léo e Matheus na zaga. Ali foi muito mal. Dali para frente, não tomou gol em Blumenau. Não tomou gol nos 2 jogos em Itu, então tem só 3 gols tomados, sendo 2 numa tarde infeliz, atípica. Então, acho que defensivamente... Não diria nem uma tarde atípica, 45 minutos atípicos. Atípicos aí, de apagão. Um detalhe para o Gulli, né? O torcedor ituano pergunta do Gulli, a Gulli era titular, não é mais? E eu perguntei isso para o Roque, né? A gente questionou o Roque Júnior, falamos sobre a saída do Gulli do time. E ele deixou muito claro que quem está melhor joga. Mas a gente sabe que o Roque Júnior está testando alguns sistemas de jogo. E o Jô é importante nesse sistema. Porque o Jô, ele tem a saída de bola com o Jô. A gente vê nos treinamentos que ele consegue fazer a saída de bola ali pelo meio para desafogar um pouco ali atrás a zaga. A bola sempre passa pelo pé. E o Gulli não tem essa característica, né? O Gulli é um jogador mais de perfil destrutivo, né? Mais de destruição do que propriamente de criação. Mas ele caiu também, né? Caiu muito de produção. A gente percebeu isso nos jogos e nos treinamentos também. Desde o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista do Gulli do ano passado não se compara. Bem diferente. Com certeza. Muito diferente mesmo. E o Jô, realmente, pelo que eu observei, fez grandes atuações com a camisa do Ituano, realmente merece ser titular no meio-campo dessa equipe. Gabriel, nós temos aqui os resultados, a classificação, aliás, vamos começar pela classificação. Só para o pessoal ficar sabendo, saber puxar, o Metropolitano ganhou. O Metropolitano ganhou de São José, né? Resultado até o Vini estava falando, a mim também surpreendeu, eu esperava pelo menos um empatezinho, né? Eu também esperava, não esperava pela campanha que o São José vinha fazendo, né? E até pelo próprio futebol do Metropolitano também. Porque se o PSTC foi rebaixado no Paranaense, o Metropolitano foi rebaixado também no Catarinense. Sim. Né? E com muitas dificuldades, inclusive, para disputar essa Série D do Brasileiro, para montar o elenco. Então, é um resultado surpreendente, realmente. Um time muito guerreiro, né? Montagem e estrutura, né? Porque o estádio também praticamente não tem condições e tem ao mesmo tempo, não pode receber torcida. Enfim, é um conjunto de... É uma entrada só lá o estádio. Ficaram uma semana sem poder treinar por causa das chuvas em Santa Catarina. Sim. Então, um time guerreiro, viu, Bruno? Nesse grupo só o PSTC está eliminado. Pois é. Então, nós temos a classificação para a gente conferir. Vamos colocar na tela a classificação do grupo, que é o A17 da Série D do Brasileiro. São José com 9 pontos. Aí o Ituano está em segundo ainda, com 8 pontos. Depois Metropolitano com 7 e o PSTC com 4 pontos. PSTC já está eliminado, então São José, Ituano e Metropolitano disputando as vagas. Para a gente arredondar, o Ituano só depende de si, né? Venceu o São José, o jogo foi para Viamão, voltou agora para Porto Alegre, venceu o São José, classificou. Não tem o que discutir. O empate, aí um empate traz muitas questões externas, né? Porque o empate, o São José iria 10, o Ituano iria 9. Primeira coisa, o Metropolitano não pode ganhar, para pelo menos ele ser o segundo dentro do grupo. Segunda coisa, ele tem que ficar entre os 15 melhores segundos colocados. Isso que eu ia te perguntar. Ainda tem esse detalhe de se classificar em segundo, se ficar em segundo está classificado.
Não está garantido, né, Gabriel? 9 pontos, pelo que eu vi dos grupos, dá lá no fim, na raspa do tacho, mas acho que dá. Se a Portuguesa ganhar e vir para segundo lugar, a Portuguesa vai passar com 8. Daí a Portuguesa não passaria, já é 1. São mais 15 Entendi. grupos. Então, assim, pode ser que dê. Mas é bastante arriscado. A situação ficou delicada, apesar É a da vitória. posição no grupo. Tem que vencer. Tem que vencer. É uma grande final, realmente, uma grande decisão, então, na primeira delas. Porque se o time realmente quer chegar à Série C do Brasileiro, quer conquistar o acesso, nós sabemos que o time que quer vencer tem que se superar e mostra realmente a superioridade nesses momentos difíceis, né? Mostra a força nesse momento complicado. É a primeira decisão, Gabriel. E ganha muita força pro mata-mata seguinte, né? Com certeza. Aí a gente tava até falando, até que a derrota pode ser, né? Mas aí é muito. nossa, aí você precisa Porque de um- daí, você precisa que o Metropolitano perca pro PSTC, muita você tem que coisa. perder provavelmente de pouco, ir para os outros grupos e ainda conseguir ficar entre os 15 melhores. Então, são muitas variáveis. A vitória resolve tudo. Vamos colocar na tela, então, a data desse próximo jogo, né, do Ituano, do Galo Rubro-Negro, esta decisão diante do São José em Porto Alegre. Domingo, 6 horas da tarde, então, os 2 jogos no mesmo horário, né, porque é a última rodada. Então, São José enfrentando o Ituano, estádio Passo da Areia. E o PSTC vai enfrentar o Metropolitano, lá no estádio Ubirajara Medeiros, também conhecido como Souza Lima de Cornélio Procópio, Gabriel. Procede. O perfil é parecidíssimo. Nuno, eu acho que o Ituano se colocou numa situação só por culpa dele. Ah, totalmente. Também concordo. Né? O Ituano, não dá para imaginar, né, que o Ituano... Antes do campeonato começar, a gente já colocava o Ituano como favorito, né? Por conta da tabela também. Sim. A tabela favoreceu. Na volta você tinha 2 jogos em casa. Pra você definir ali, Então, né? o futebol é muito exato. Não tem como inventar, não tem fórmula. É vencer jogos em casa, vencer jogos que é para ser vencido. Né? Então, o Ituano acabou realmente se complicando e se for desclassificado, vai ser desclassificado por conta própria mesmo, na conta do próprio Ituano mesmo. E tem um detalhe muito importante. Ano vai. passado, o Ituano jogou a É Copa isso. Paulista. É isso que eu ia falar. Fez essa opção e tal, só que classificou, fez uma campanha um pouco mais segura, caiu fora no último mata-mata, né, de acesso. Infelizmente pagou muito caro aquela derrota para o Inter de Lages, o chaveamento ficou muito ruim, pegou o CSA, que inclusive vai bem na Série C, né? Muito bem. Vai bem. Aí agora, dia 25 de junho, o Ituano pode estar eliminado da Série D e não ter disputa até da Copa dezembro? Paulista no segundo semestre. Muito grave. Ou seja, o Novelli Júnior pode fechar para futebol profissional, teoricamente. Até... Não, ontem. Anteontem. Pode ter sido o último jogo jogo. profissional, porque o Sub-20 joga no Tatizão. Tá com dificuldade também para classificar. Acho que há o risco do Novelli Júnior a gente só ir para ver as finais do Amador. Não, que isso não aconteça, né? Claro, não é a Que- nossa torcida, né? Claro, a nossa torcida é para que o Ituano realmente se classifique e busque realmente o acesso para a Série C do Brasileiro. Mas como o Gabriel e o Marcos Vini destacaram aqui, o Ituano não conseguiu fazer a lição de casa e hoje está nessa situação por conta desses desempenhos jogando dentro de casa. E você lembrou o caso do Inter de Lages? Eu acredito que não está disputando a Série C esse ano por conta do resultado em casa contra o Inter de Lages. Então, demérito próprio, né? Então é sempre com a responsabilidade do próprio clube. Você não vê o time sendo prejudicado por arbitragem, nada disso. Infelizmente o time não soube fazer a lição de casa. Não soube fazer, aí a gente acaba pegando uma outra linha, né? Que é a questão do planejamento. Né? O planejamento do Campeonato Paulista é muito bom, se tornou bom, conforme os anos passaram, não brigou mais para cair. Né? Pelo menos isso foi a principal arma dessa gestão. Agora falta mesmo você fazer um planejamento para o Campeonato Nacional, porque hoje é a cereja do bolo do Ituano. Né? Então, mas aí eu vou... Aí tem que defender um pouco o clube também, Advogado do porque diabo. a Série D caiu no colo Ano aí passado, durante o foi ano. feito isso. Foi feito isso muito bem. Aquele elenco foi mantido, foi feito um trabalho Já dessa se sabia forma. da vaga, né? Esse ano não, você ficou sabendo da vaga de repente, Sim, em cima da com hora. contratos se encerrando, de jogadores de boa qualidade, você vê jogadores que saíram, que encerraram o contrato, ou que acabaram saindo, o Simeão está no Avaí, o Nailor está no Figueirense, o Fábio estava no Figueirense, teve aquele problema. Então, são jogadores que o Igor no Atlético Goianiense, são jogadores que saíram para disputar campeonatos em equipes que vão brigar para não cair, talvez, mas em campeonatos grandes, vamos dizer assim. Sim. Então, havia um grupo, o grupo do Ituano na Série A1, provavelmente, nessa Série D, estaria brigando eu muito também forte, concordo. muito bem. Talvez fosse o melhor time da competição.
Mas já não se sabia que esses jogadores iam Então, mas partir? quando foi? Né? Foi março? A Acho vaga que foi em da Série B? março. Mas Março. é bom destacar Você tinha também que alguns destes Também nomes que quiseram saíram, sair, lógico. além dos caras quererem sair, ou outros por opção do treinador do Claro, Júnior também. tem tudo isso. Mas teve a troca de treinador também, Também no né, meio. que isso aí afetou E bastante. pra mim, a gente olha a classificação de todos os grupos, não dá nem para comparar a dificuldade da Série D do ano passado para essa. Eu acho essa aqui mais fácil. Muito mais fácil. Com times menos expressivos, né? No passado tinham times de mais camisa. Esse ano a gente vê uma América de Natal de mais camisa, mais força, mas Portuguesa que não manda bem nas português que pernas. talvez não passe da primeira fase. Tá feia a coisa lá. Então é uma grande chance. O Ituano tem que jogar a vida dele em Porto Alegre. É a final de campeonato. Eu acho que se ganhar lá, cresce demais na competição. Vai passar em primeiro. Já não passaria em segundo. Sim. Pega um adversário teoricamente mais tranquilo, muitas chances de ser o Inter de Lages de novo. Nossa. Então, Aí o bicho pega. tem que ganhar, é final de campeonato, ganha e vai grande para outra fase. É isso aí, fica a nossa torcida então para que o Galo Rubro-Negro possa vencer o São José fora de casa no próximo domingo, última rodada desta fase de grupos aí, desse grupo A17 da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós vamos para o intervalo, o Marcosini vai permanecer com a gente, porque no último bloco nós vamos falar do Campeonato Amador de Itu. Aconteceu a 10ª rodada neste último final de semana e você vai ficar sabendo de tudo. Fique com a gente. Você ficou sem carro? Vai a uma reunião de negócios? Vai viajar com a família e precisa de um carro maior? Com cadeirinha de bebê, GPS e Wi-Fi? Liga para um amigo. A Mage Aluguel de Carros é um amigo para contar sempre. Ela tem o carro que você precisa. Todos novos, sempre revisados. Para você ter mais conforto e segurança. E se você precisa de veículos para a sua empresa, a Mage também é especializada em gestão de frotas. Agora você já sabe. Mage Aluguel de Carros, um amigo para contar sempre. O ITV Futebol Clube está de volta aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET para Itu e mais 7 cidades da região. Neste último bloco nós vamos falar do Campeonato Amador de Itu. Aconteceu a 10ª rodada neste último final de semana. E para você ficar por dentro de tudo aí, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Durante toda a semana vamos repercutir aí as rodadas do Campeonato Amador. A 10ª aconteceu, a penúltima desta fase, antes de entrarmos no mata-mata. Gabriel Campreguera, uma rodada com muita polêmica, alguns resultados até surpreendentes, mas teve briga, teve confusão, o que não é muito legal, né? Foi a rodada mais apimentada dessa edição, né? Reta final é assim Infelizmente mesmo. tivemos 2 casos de violência que a gente já vai comentar, mas surpresas. O Nélio está de parabéns, porque o Nélio falou durante a semana inteira no grupo do WhatsApp que ele ia ganhar do time Pica-Couve do Grêmio e ganhou. Então está de parabéns o Nélio. Entra totalmente na briga, tem muita chance de se classificar. E a briga está muito boa, Bruno. A gente vai ver depois classificação. Todo jogo da última rodada vale alguma coisa. Não tem jogo morno. Isso que é muito legal. Eu não me recordo se ano passado foi desta forma, mas pelo menos o que a gente vinha acompanhando nos últimos tempos é que quando chegava ali na penúltima rodada e tal, galera já classificada, só uma briga lá embaixo contra o rebaixamento. Dessa vez, a última rodada, Gabriel, como você destacou, todo jogo vale alguma coisa. Ou é disputa pela liderança, ou é briga para não ser rebaixado, enfim, tem sempre alguma disputa. Ano passado, a última rodada, o pessoal pode me corrigir se eu estiver errado, mas os 8 já estavam definidos e, inclusive, na última rodada teve jogo de 2 rebaixados. Não, ano passado caiu só um. Era Cruzeiro e Tabajara. Um jogo que não valia nada.
Então, assim, esse ano diferente, time surpreendendo, campanhas bacanas de Portal do Éden e Cruzeiro, brigando muito até a última rodada. Nós do Jardim Europa começamos muito mal o campeonato, com 4 derrotas, já estamos 6 jogos invictos, então estamos na briga também por essa 7ª e 8ª vaga. O Faixa que começou atropelando, caiu muito de rendimento, não está classificado. Os 4 primeiros ainda pode ter uma alternância de resultado. Palestra com uma campanha muito coesa, não foi bem nos clássicos, perdeu os 2 clássicos que disputa o 3º no domingo, mas já garantiu pelo menos a vice-liderança. Então, algumas surpresas bem bacanas no campeonato. Tá muito interessante. Marcos Vini acompanhou a transmissão do Facebook da Liga Ituana de Futebol, vitória do Portal do Éden contra a equipe do Grêmio Olímpicos. Daqui a pouco nós vamos ver os gols, mas enfim, deu para sentir que o Amador está pegando fogo, Vini. Bacana, né? Nós estivemos lá ontem no Souza Lima e realmente um grande jogo, um jogo com bastante curiosidades, né? Começou com 10, o Portal do Éden acabou começando com 10 jogadores, porque o restante do time não veio, né? Final de semana, a gente sabe, né? O sábado à noite e o jogo às 9, né? Tem os caras que quebram. Tem os caras que quebram mesmo, a gente sabe disso. Mas, enfim, acabou fazendo com que o jogo tomasse um outro caminho no começo, né? O Portal do Éden até começou melhor, por incrível que pareça, né? Com 10 jogadores. Depois o Grêmio tentou esboçar uma reação, mas não conseguiu. Até que chegou outros jogadores, né, Bruno? Sim. E aí completou o time, formou os 11 do Portal do Éden. O Portal do Éden conseguiu ser superior ainda mais o Grêmio, né? Até com quanto tempo o Portal jogou com 10? Eu acho que foi alguns 20 minutos, quase 20 minutos. Rapaz, Sim. então foi mais heróico ainda o negócio. Foi. Conseguiram segurar bem. E só para o pessoal que às vezes não acompanha, não está entendendo, em fevereiro, acho que foi fevereiro, que houve a vitória do Jardim Europa contra o Grêmio ainda durante a Copa Secom. A gente tem um grupo de WhatsApp da Liga, de diretores técnicos e tal. O Nélio já falou lá que o time do Grêmio era um time de pica-couve, que não aguentava, que não tinha quem chegava, não sei o quê. O que é o pica-couve, cara? Não sei de onde ele tirou esse termo também. Pica-couve. Mas ele disse que é um time que não chega forte e tal. E depois disso passou o Danilo aqui, passou o Paco aqui. A gente percebia que havia um sentimento no Grêmio. A galera estava esperando esse jogo. Estava esperando esse confronto. E o Nélio, eu achei que ia ficar pianinho durante a semana. Não, ele foi no grupo da Liga de novo e falou que ia ganhar no domingo. E ganhou, rapaz, tá? E ganhou de forma heróica, né? Bom, vamos colocar na tela os resultados desta 10ª rodada do Campeonato Amador. Aí o Gabriel pode falar com relação ao que ele entendeu como resultado surpreendente e até falar dos fatos lamentáveis aí em 2 jogos que aconteceram nesta 10ª rodada. São Paulo e Juventus, empate 1. Esse jogo foi no sábado, né, Gabriel? Ficou no 1-1. São Paulo do Ling contra o Juventus. Lá do Zironde, mandar um abraço pro Zironde também, gente boa. O Grêmio acabou perdendo para o Portal do Éden por 2-1. O Alberto Gomes perdeu para o Pedra Branca, 2-1. Mandar um abraço pro Adriano, lá do Pedra Branca. Cruzeiro e América. Tá até com um monte de asterisco ali, Gabriel. 1-1, daqui a pouco você fala. Palestra venceu Faixa de Gaza por 3-1. E Jardim Europa empatou com o Skol Ball 1-1. Rapidamente o clássico 1-1, resultado absolutamente normal. A gente teve essa vitória do Portal do Éden contra o Grêmio, surpreendente. Acho que todo mundo tem essa mesma ideia. Pedra Branca e Alberto Gomes. O Alberto Gomes está de parabéns, cara, a campanha que ele faz. Muita dificuldade, algumas goleadas, tal, já está rebaixado. Mas, vendendo caro, estava 1-1 o jogo. Se o jogo termina 1-1, Pedra Branca tinha grande chance de não passar de fase, porque pega o Juventus na última rodada. Já se garantiu também com a vitória. Eles vêm lutando muito o Alberto Gomes, que enfrenta o Portal do Éden na última rodada. Aí América e Cruzeiro, lamentável, né? Era um jogo que ali o perdedor praticamente garantia sua vaga na divisão de acesso. Se o Cruzeiro perdesse, ainda teria chance, mas o América não. E, infelizmente, uma agressão de um diretor do América ao auxiliar, pelo que eu apurei. O jogo foi interrompido, o árbitro falou que só recomeçaria com o policiamento e iria aguardar 30 minutos. O policiamento chegou, mas chegou após o decorrido dos 30 minutos. Tá? Então o resultado de campo era 1-1, nesse caso deve ir a julgamento, haver a denúncia e tal. A tendência, pelo que a gente está vendo, é o Cruzeiro ser declarado vencedor. Aí eu só não sei se é por 3-0 ou se é por 1-0. Qual é a questão em relação ao saldo de gols, porque o saldo de gols vai ser muito importante, tá? E essa agressão foi
Como é que foi isso aí, Gabriel? Foi durante o... Foi no Foi durante o intervalo? jogo, foi no final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, primeiro ainda não foi nem tempo. durante o intervalo. Foi no final do primeiro tempo, tá? Então, o América, que a gente tinha comentado aqui durante a Copa Secom, que talvez fosse o melhor América de todos os tempos, confirmado, deve terminar a competição como rebaixado à divisão de acesso, tá? O Palestra ganhando faixa de Gaza, quebra um tabu. Eram 4 jogos entre as duas equipes, uma vitória do Faixa, depois 3 anos seguidos, 3 empates. Então, agora o Palestra venceu por 3-1, brigando bem na parte de cima da tabela. E o Skol Bola Jardim Europa, um jogo bom, movimentado. Na minha visão, e acho que na visão de quem assistiu o jogo, a gente foi um pouco superior a eles. Perdemos muitos gols mesmo. Acabamos tomando empate aos 39 do segundo tempo, custou caro. Não é um resultado bom para a gente na classificação, mas o jogo em si foi muito bom, muito agradável. E a confusão? Também teve um caso de agressão, a grande diferença é que o jogo estava encerrado. Certo. Então o resultado de campo não há o que se discutir, 1-0 mantido, agressão de um atleta errada, uma agressão... 1-0 ou 1-1? 1-1, desculpa. A gente estava ganhando o jogo já. Uma ali. agressão covarde que a gente não aceitou, condenou, tentamos evitar, inclusive, fizemos o possível, infelizmente acabou ocorrendo, tá? Então o atleta provavelmente vai ser suspenso por um bom tempo. Triste, né, Gabriel? Triste. Né, Não essas é brigas, isso, né? Eu acho que o esporte não é isso, né? A gente pede tanto, vem pedindo, né? Para ter paz no estádio, para ter paz no futebol. E a gente acaba se Aí deparando acaba partindo de diretoria, jogadores, é pior ainda. de pessoas que não eram para partir, de pessoas que participam, que são os protagonistas Parte do espetáculo. Do espetáculo, exatamente. E há uns 2 anos tinham caído muito esses casos em virtude de agressão, problemas. Acho que ano passado a gente nem falou muito disso. Exato. Infelizmente nessa rodada é isso. E o caso do América, eu acredito que vai a julgamento. Esse julgamento tem que ocorrer durante a semana, gente. Não tem como você fazer a rodada do final de semana. A última rodada e deixar isso O pendente. Cruzeiro tem interesse nisso, então a gente precisa saber se o Cruzeiro tem 12 pontos ou tem 10 pontos. Né? Então esse julgamento tem que ocorrer durante a semana. Se não ocorrer, não dá para ter rodada no final de semana. E mais que isso, né? Servir de exemplo para outras equipes, Claro. para outros jogadores que participam do futebol amador da cidade, para não cometer esse tipo de baderna, de violência, enfim, né? Que não Sem dúvida. não traz nada de bom para ninguém, para o próprio clube, para o atleta, enfim. É lamentável quando isso acontece. Tem que acontecer julgamento sim ainda essa semana e que a punição possa servir de exemplo realmente para que isso não se repita em outras rodadas, enfim, em outras partidas do Campeonato Amador de Itu. Nós destacamos aqui no início, né, a atuação do Portal do Éden, a vitória contra o Grêmio Olímpicos. Parabenizar mais uma vez aqui o Nélio, treinador do Portal, porque o time foi heróico realmente, como Marcos Vini destacou aqui, iniciou a partida com 10 homens, conseguiu se segurar e saiu vitorioso do confronto contra o Grêmio Olímpicos. O jogo foi transmitido ao vivo pelo Facebook da Liga Ituana, facebook.com/Liga Ituana de Futebol. Vamos conferir os gols da vitória, Portal 2, Grêmio 1. Quebra essa bola no ataque em busca do atacante que é o Felipe Augusto. Caiu nos pés do Lucas, avançou o Lucas, invadiu a área, a bola ainda com ele, o camisa 22 do Portal pode fazer, Lucas! Gol! É do Portal, é do Lucas, camisa 22. Insistiu na jogada, ganhou do zagueiro, ganhou do goleiro Mário e mandou pro fundo da rede. Lucas, camisa 22. Portal na frente, Vini. Portal 1, Grêmio Olímpico 0. Vai pra cobrança de falta o Caio. Bola levantada pra área do goleiro Charles. Subiu o Diego de cabeça. Gol! É do Grêmio, é do Diego, zagueiro camisa 3. Bola levantada pelo Caio, subiu com liberdade o Diego. Só desviou de cabeça, dificultando a vida do Charles, goleiro do Portal. Tudo igual aqui no Souza Lima. Agora Grêmio Olímpicos tem um. Portal do Éden também um. Vem agora o Portal no contragolpe, vem em velocidade a equipe do Portal do Éden. Abertura na direita pro Felipe, tá livre o camisa 10, pode fazer. Gol!
desperdiçou. De novo na frente o Portal do Éden. Portal 2, Grêmio Olímpicos 1. Tá aí os gols da vitória do Portal do Éden, 2-1 diante da equipe do Grêmio Olímpicos. Gabriel Campreguer, o que você observou aí nestes gols? O goleirão Mário no segundo gol, ele tentou adivinhar o canto ali. O primeiro gol, um pouco de falha individual ali, né? Aconteceu também, mas mérito de quem aproveitou essas falhas. Acreditou na jogada. Acreditou na jogada. Eu acho que a gente estava comentando, acho que ele tentou chutar, acabou errando a bola acabou sobrando, virou uma meia-lua. Mas belo gol. Que a gente já salientou, o Portal está de parabéns. Começou numa dividida ali que o Diego Barros acabou perdendo. E depois o segundo gol num contra-ataque de Almanac, né? Aquele que a gente fala bem feitinho, o jogador passa do lado oposto, saiu de frente pro goleiro Mário. O goleirão Mário, se fica parado, acho que pega, viu, Bruno? Ele quis adivinhar o canto. Eu fiquei com essa impressão também, que ele quis adivinhar o canto e aí o Felipe acabou... Mano, esse é o gol do Diego, o gol do empate ainda do Diego. Do Grêmio. Não foi nada, o Diego Brucutori reclamou, não achei nada. Subiu com liberdade, né? Pro cabeceio. A gente destacou na transmissão a falta de atenção, né, na bola aérea do Portal, né? O Portal acabou tendo muita dificuldade na bola aérea defensiva. Aí vai ter no lance do segundo gol que a gente estava comentando, que eu acho que... E o Grêmio acho que promove um rodízio de goleiros. O jogo é o Marconi, o jogo é o Mário. Nos meus times, mas jogou o Mário e o Marconi ficou de fora. Vitória do Portal, a vitória surpreendente que coloca o Portal muito Gabriel. Grande na briga. O Portal não depende só de si, é o time que tem mais dependência de resultados externos, mas enfrentou o Alberto Gomes, que já está rebaixado. E os outros resultados não são tão impossíveis de acontecer. O Jardim Europa perder para o São Paulo ou empatar com o São Paulo, resultado normal de acontecer. Então, assim, apesar do Portal do Éden ser o que mais depende de outros resultados, são resultados extremamente possíveis. Aí o gol mais uma vez do Felipe, enfrentando o goleiro Mário num contragolpe, jogada rápida, né? 3 contra 3 praticamente. Bem lançado ali o Felipe para fazer esse gol. Queria mandar um abraço aqui pro Mexerica, que é da torcida do Portal do Éden, mandou bastante mensagem pra gente pelo Facebook. A galera interagiu bastante, né, Vini? Mas enfim, o time mostrou que é um time guerreiro, como nós falamos aqui. Iniciou o jogo com 10, segurou. Enquanto estava com 10, Gabriel, o Grêmio conseguia... Não criava jogadas assim de perigo, mas administrava bem a bola, ficava com a posse de bola. Quando ficou 11 contra 11, a coisa se igualou. O Portal do Éden, em muitos momentos, adiantando a marcação ali, e não permitia o Grêmio tocar essa bola, não. E a gente esperava um Grêmio mordido, né, Bruno? Lógico que não é isso que define o jogo, mas a gente esperava... O Grêmio praticamente se entregou à marcação do Portal, né? O Portal adiantou, jogou mais adiantado, né, nas suas linhas. Sim. Acabou marcando à frente a saída de bola do Grêmio. O Grêmio não conseguiu jogar, realmente. O Grêmio muito desorganizado, né? Esse contra-ataque aí, o último contra-ataque, é a prova disso, né? Da desorganização da equipe do Grêmio, principalmente no setor do meio de campo. E o Portal surpreendeu, né? Como foi bem dito aqui, surpreendeu o resultado, jogou muito bem. As substituições do Portal foram interessantes, né? Saiu o Neguinho e entrou o Felipe, que fez o gol. Manteve o mesmo nível, o mesmo ritmo de jogo. O Portal me surpreendeu porque os 90 minutos jogou para cima do Grêmio. Sim. Essa foi a surpresa. Porque normalmente você vê um time que no primeiro tempo é um ritmo, no segundo já cai. O Portal não. O Portal manteve os 90 minutos na frente, marcando, pegando e... Eu acho que passou um pouquinho pela situação do Grêmio achar que ia ganhar a qualquer momento. Acho que tem um pouquinho disso. O Grêmio tinha alguns jogadores, até foi citado, cabeça em outro lugar e tal. Tá batendo, para quem não sabe, das quartas de final lá em Votorantim. Então isso acabou atrapalhando e acho que o Grêmio foi surpreendido. O que até destacamos durante a transmissão, né, Vini? Esse fato da equipe realmente adiantar, ter que se segurar com 10, o que é bem complicado, e aí aquela dificuldade do ritmo realmente para o segundo tempo, né? O Bruno, até a gente está aqui no meio. Fomos pego agora de surpresa, né? Nosso câmera passando a informação. Roque Júnior caiu. Caiu? Confirmado. Caramba, não tem o que falar. Assusta, né? Assustou, tá em choque? A gente vai estourar o tempo do programa daí, então vamos tocar o Paulo Amador, depois a gente repercute, pensa, raciocina. Então vai analisando, vai tentando digerir essa informação, que o Roque Júnior não é mais treinador do Ituano.
para esse jogo. E agora, rapaz, esse jogo decisivo contra o São José na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Enquanto vocês dois analisam e digerem esta informação, vamos colocar na tela a classificação do Campeonato Amador. Como é que ficou a classificação após a realização desta 10ª rodada? Já ia falar a classificação da Série D, mas é Amador, viu? Resultados de campo, tá, Bruno? Então, a América e Cruzeiro está como 1-1. Tá certo. Então, Palestra líder, 21 pontos. Grêmio em segundo com 20. Eu vou dando uns pitaquinhos junto Vai lá. pra gente poder analisando. Palestra não fica abaixo da vice-liderança por causa do número de vitórias, tá? Perfeito. Então, Aí, Palestra e Grêmio disputam aí. O Grêmio já pode ser de primeiro a quarto. Pode Tá. acontecer muita coisa. Juventus é o terceiro com 18. São Paulo é o quarto colocado, 18 pontos. Em quinto lugar, Pedra Branca com 16. Até aí tá fechado, tá, Bruno? Todos Até o dentro. quinto já está todo mundo classificado. A tendência é o Skol Ball também, né? A gente, por causa do saldo de gols e tal, podemos pensar que até o Skol Ball tá todo mundo classificado, vai? Tá, Skol Ball é o sexto com 15. Faixa de Gás é o sétimo colocado. O Faixa de Gás chegou a liderar o campeonato. Está em sétimo lugar com 14. Em oitavo, Jardim Europa com 12 pontos. E aí agora vamos para a parte ruim da tabela, né? A sequência da tabela de classificação. Portal do Éden, em nono lugar, né? Com 12 O pontos. Portal do Éden tem 3 saldos a menos que o Jardim Europa. Então, se o Jardim Europa vence o São Paulo, por exemplo, de 1-0, o Portal do Éden tem que fazer 5 no Alberto Gomes. Cruzeiro em décimo com 10. Aí América, 11º com 8. E o Alberto Gomes já rebaixado com apenas 2 pontos. Trabalhando a ideia de que o Cruzeiro seja declarado vencedor, o Cruzeiro está com menos 2, eu não sei se vai ser por 1-0, por exemplo, o Cruzeiro passaria aos 12 pontos, com um saldo de menos 1, enquanto o Jardim Europa tem 12, com um saldo de menos 5. Então o Cruzeiro passaria a ser o 8º. Porém, o Cruzeiro enfrenta Faixa de Gás na próxima rodada. Teoricamente, classificação dos 8. Vencedor de Cruzeiro ou Faixa, tiver vencedor, esse time está dentro, 100%. O Jardim Europa, se ganhar, entra, porque não tem como Cruzeiro e Faixa de Gaza somarem 3 pontos, só um dos dois vai somar 3 pontos. E o Portal do Éden depende do quê? De uma derrota do Jardim Europa. Ganhar e torcer para o Jardim Europa perder, porque ou Cruzeiro ou Faixa vão perder. Então vamos colocar na tela a próxima rodada, a última desta fase, 11ª rodada do Campeonato Amador, para conferirmos os confrontos deste próximo final de semana. Sábado, 3 horas da tarde, Cruzeiro e Faixa de Gaza no Souza Lima. América e Skol Ball no estádio Wilson Belon. Domingo, às 8h45 da manhã, no Souza Lima, Alberto Gomes e Portal do Éden. São Paulo enfrenta o Jardim Europa no Wilson Isso ficou Belon. excelente, Bruno. Sem querer, mas ficou muito bom, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer na última rodada. Mas Jardim Europa e Portal do Éden jogarão ao mesmo tempo, mesmo horário. então não terão como saber o resultado. Só o Faixa que joga Com antes. certeza alguém vai entrar com o uniforme igual para ganhar 15 minutos, esperar para saber o outro resultado. Domingo, 10h45, Palestra e Grêmio no Souza Lima, Juventus e Pedra Branca no estádio Wilson Belon. Grandes jogos, Vini, grandes confrontos nesta 11ª rodada. Grandes confrontos e confrontos diretos também pela liderança, confrontos também ali, esperando o julgamento, né, de Cruzeiro e América, que tudo pode mudar, né, conforme a pontuação ela for sendo mostrada aí. Gabriel, com certeza alguém vai segurar um pouquinho no vestiário e tal. Tem disso, né, para saber o resultado do outro jogo. Ah, tem, Bruno, mas... Mas você precisa fazer, vai você tem que definir, vencer, né, cara? Tem Quem que só vencer. precisa do seu resultado, vai adiantar, vai saber o outro resultado. Meu time vai sair de lá, pronto, tem que ganhar. Pronto, é isso que a gente tem que fazer. Estamos com a corda no pescoço desde a 4ª rodada. Estamos sobrevivendo, já não tem mais risco de cair, um campeonato de recuperação. A gente conseguisse os 3 pontos nesse último final de semana, provavelmente um empatezinho já daria. Mas, vamos lá, vamos pro pau. Maravilha. Vamos encerrar aqui o programa. Quero me despedir aqui do Marcos Vini e do Gabriel Campreguero. Vocês podem falar sobre essa queda rapidinho do Roque Júnior. Bom, para mim totalmente errada, né, num momento como esse, a queda do Roque Júnior, porque aí que eu disse sobre planejamento, né? Que planejamento foi esse então? Você traz um técnico sem convicção e antes de acabar o campeonato você manda embora, precisando vencer na última rodada? Então, totalmente errada. Para mim, errou a decisão nesse momento da demissão do Roque Júnior. Problemas gravíssimos. Acho que o Vinícius vai comandar o time em Porto Alegre. Dificuldades extremas para o Ituano na próxima rodada. Dispensado, pediu para sair. Também Então, tem isso a também, gente né, tá Gabriel?
no estúdio, não tem nem como a gente apurar tranquilamente a situação. Mudança Porque se foi dispensado, eu concordo plenamente com o Marcos Zini. Agora você pediu para sair, não tem o que fazer. Surpreendente. E se dispensou, tem que ter uma carta na manga. E eu não acho impossível, porque teve o domingo, talvez trabalharam tudo isso no domingo, talvez tragam aquele motivador, aquele cara para tentar mexer com o grupo durante a semana. Mas quem será? Aí que tá, né? A gente não tem nomes em mente agora, né? Pra cravar um treinador aí para o próximo jogo. Ouvi dizer aqui no ponto que é o Tarcísio que está voltando, não é brincadeira. Olha, os caras matam a gente aqui. Obrigado vocês dois mais uma vez. Apito final aqui em mais uma edição do ITV Futebol Clube. Nós voltaremos na próxima semana, quem sabe, com a confirmação do Ituano classificado para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço.